Oi, pessoal! Hoje o nosso tema é falar de inclusão escolar. Eu trouxe até aqui um roteiro porque eu sei que eu não posso falar aqui de maneira generalizada, como se a inclusão fosse fácil no estalar de dedos. A gente sabe que não é. Não é um passe de mágica. E no Brasil, a gente ainda está caminhando, a pequenos passos. Mas inclusão escolar é possível e eu quero trazer aqui algumas informações importantíssimas para você. Então fica nesse vídeo. Como eu falei, o vídeo de hoje é para falar de inclusão escolar. Eu tenho até um roteiro, E tá caprichado. Da onde eu tirei essas informações aqui? Todas com base em tudo, gente, tudo. Professores, pais, profissionais. Todos os dias eu recebo algumas perguntas relacionadas à inclusão. E o que eu fiz? Eu juntei tudo isso. Eu apurei essas informações. Tô sempre respondendo isso lá na minha página do Instagram e hoje eu trouxe aqui. Então, por isso que eu organizei no roteiro para não me perder e para esse vídeo ficar com um foco específico que a gente quer falar, que é a inclusão. Então, os nossos temas aqui hoje serão o que é a inclusão, mas dentro da inclusão eu vou falar da adaptação escolar, eu vou falar do PEI, o Plano de Ensino Individualizado, e vou falar também sobre o processo de avaliação. Então, adaptar, fazer PEI, avaliar, como é isso dentro da inclusão escolar? Vamos lá. Inclusão escolar, o que é isso, gente? Primeiro, você precisa entender que no Brasil nós temos uma lei chamada LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Essa lei diz respeito a todo o processo de inclusão, inclusão na saúde, inclusão social. E dentro da lei tem também um capítulo específico relacionado à educação. Então, a inclusão escolar, ela não está ali somente porque a gente quer colocar os alunos na sala de aula. Muita gente fala assim, vocês querem colocar os alunos dentro de sala de aula? Não. A inclusão escolar, ela vem para colaborar, para contribuir para o processo, de inclusão, de participação social da pessoa com deficiência. Então, o capítulo de inclusão escolar da LBI traz algumas informações especiais a respeito do direito que esse aluno vai ter. Então, esse aluno tem direito a uma avaliação diferenciada, esse aluno tem direito a apoio especializado, visto e avaliado a sua necessidade educacional especial. A inclusão, a parte de educação também visa a qualificação dos professores, porque não, a gente não quer, joga o aluno na sala, coloca lá e aí, o que a gente faz com o professor? Não é isso que a gente quer. A gente quer qualidade também capacitando esses professores para que eles saibam como lidar com o aluno. E essa capacitação também vem junto com o apoio, os materiais necessários para que esse professor possa ensinar. Então, além da LBI, a inclusão escolar, ela também se pauta em outras leis. Os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, nós temos também a LDB. Tudo isso são leis específicas para a educação que trazem informações importantes a respeito de como deve ser a inclusão no Brasil. Nós temos leis fortes, a gente ainda não tem uma prática forte. Ainda temos muitas crianças que têm o seu acesso negado, matrículas negadas, a sua permanência na escola, de alguns alunos ainda é muito indiscriminada. Eu vou matricular o aluno e deixo ele aqui como se sem atender as necessidades educacionais especiais dele. E quando você coloca o aluno na sala de aula sem atender as suas necessidades educacionais especiais, então, por exemplo, Joãozinho, ele tem T21, que é a síndrome de Down, e ele tem necessidades educacionais motoras. Se essa escola coloca essa criança dentro da sala de aula sem adaptar essa carteira, onde ele vai ficar sentado, sem adaptar essa locomoção da criança, a própria questão da escrita, sem olhar individualmente para a necessidade do Joãozinho, apenas está matriculando, não está fazendo a inclusão.
e também o Joãozinho com a professora, com os outros alunos, tudo isso não vai acontecer, né? E também o Joãozinho na sala, a professora com mais 30 alunos, os outros alunos que também têm as suas individualidades, tudo isso vai fazer com que a gente não tenha o resultado esperado. Então, é preciso incluir, matricular esse aluno e oferecer as oportunidades que ele precisa para aprender. Então, inclusão escolar nada mais é do que incluir, colocar o aluno, né? Trazer o aluno para a sala de aula, esse aluno com deficiência, esse aluno com transtornos de aprendizagem, esse aluno com necessidades educacionais especiais. Muita gente só aceita fazer inclusão se estiver relacionada a um diagnóstico ou uma deficiência. Porém, nós sabemos que nem toda necessidade educacional especial ela vai estar relacionada a uma deficiência. Então, pode ser, isso é muito de consciência, de você olhar para o seu aluno e pensar que a sua forma de ensinar precisa ter sucesso com a aprendizagem do aluno, né? Então, pode ser que seu aluno não tenha um diagnóstico e que mesmo assim ele precise de alguma adaptação, passe por algum processo de inclusão. Isso também é direito do aluno, tá? Então, independente dessas leis, nós temos também a lei do autista, né? Que é conhecido como lei Berenice-Piana, e temos uma lei recente que é a lei do TDAH, que engloba pessoas com TDAH, dislexia, descalculia, que são específicas. Essa é uma lei mais específica para as pessoas com transtornos de aprendizagem. Então agora vamos pensar, adaptação escolar. O que é isso? Primeiro você precisa pensar que nós temos adaptação escolar e adaptação curricular. Aqui mesmo no canal já tem um vídeo onde eu falo dessa diferença, mas eu vou falar aqui um pouquinho para vocês. A adaptação escolar é tudo aquilo que a escola, olha como eu não estou colocando a culpa no professor. A escola, enquanto instituição, precisa olhar para esse aluno e entender, mediante as observações, mediante a avaliação prévia desse aluno, o que esse aluno precisa de necessidade educacional especial. E aí a escola vai fazer as adaptações. Quando a adaptação é curricular, ela é mais ampla. Ela quer dizer que esse aluno pode ou não incluir e retirar matérias, ela vai mexer no modelo de avaliação, essa adaptação curricular vai mexer na forma como esse aluno vai ser avaliado. Então isso é global ali, né, do ambiente escolar, e muitas vezes precisa ser até falado com a Secretaria de Educação. Então, esses trâmites do currículo, porque o currículo é uma coisa mais ampla, a adaptação curricular, ela extrapola a sala de aula, ela passa os espaços da sala de aula. A adaptação escolar, ela diz respeito a tudo que o professor precisa fazer em relação à necessidade para o aluno aprender, que pode estar relacionado à didática ou à metodologia. Esses dois são de capacidade adaptativa do professor. O professor adapta na sala de aula, né, de acordo com o que ele percebe. Então, o João tem uma necessidade de aprender matemática usando materiais concretos. Você vai usar lá os materiais dourados, ou você vai fazer bolinhas de papel, vai contar com lápis de cor. Isso não precisa uma grande mudança curricular. Você pode fazer apenas, né, mudando ali a sua didática, utilizando algumas metodologias. Então, é dentro da sala de aula. As adaptações escolares, elas podem ser da prova, da matéria no dia a dia, das tarefas, das atividades, né, de sistematização, aquelas que a gente passa para casa. Isso tudo vai ficar a cargo do professor, e quando esse aluno tiver direito, né, também do seu mediador ou professor de apoio. Que aí, quando esse aluno tem direito ao professor de apoio, esse professor ele vai ajudar a organizar uma melhor maneira desse aluno aprender. Então, muita gente tem dúvida, além do que é a adaptação escolar, como fazer.
Renata, como faz a adaptação escolar? A adaptação escolar, ela não é feita à revelia, ou seja, eu digito lá no Google como alfabetizar um aluno com síndrome de Down, e aí vem um monte de atividades, ou como ensinar um aluno autista, e vem um monte de atividades. Não é assim que é feito a adaptação escolar. A adaptação escolar, ela é feita de maneira individualizada. Essa palavra, vou até repetir, individualizada. Individualidade, gente, é a palavra-chave para o sucesso da alfabetização. É nesse momento, quando você observa o seu aluno e entende a sua individualidade, é que você consegue fazer uma adaptação escolar de sucesso. Porque você consegue adaptar de acordo com a sua necessidade. Por quê? Muita gente pergunta, Renata, como eu faço a adaptação? Eu tô anotando aqui porque realmente eu tô lendo aqui porque eu trouxe as perguntas de lá do Instagram. Como eu faço a adaptação escolar para o ano letivo que vai começar? Uma professora estava me perguntando, para o aluno autista. Não sei. Eu não sei te responder, sabe por quê? Se você já foi professor de um aluno autista, você foi professor de um aluno autista. Se você já atendeu, como eu, centenas de autistas, você atendeu centenas de autistas individualmente, cada um com a sua necessidade. Portanto, não é possível você digitar no Google e imprimir lá atividades para autista. Muito provavelmente você não vai ter sucesso e você vai dizer que a inclusão não funciona, que é muita coisa que você não consegue. Não, gente. Não precisa isso. Quando você observa o seu aluno e você avalia as suas necessidades individuais, você consegue sim individualizar o processo e ter maior chance de sucesso na adaptação escolar. Mas, Renata, como então eu faço isso? Existe um documento norteador que vai te ajudar a entender como todo esse processo vai acontecer durante o seu ano letivo. Portanto, em 2023, existe um documento, ele é quase mágico, mas dá trabalho. Por quê? Precisa da sua observação, precisa das suas constantes anotações e registros e precisa da sua disposição de querer fazer diferente, que é o PEI, o Plano de Ensino Individualizado. Você sabe como fazer um plano de ensino individualizado? E aí, é sobre isso que eu vou falar com você agora. O Plano de Ensino Individualizado, gente, que é o PEI, muita gente tem disponível na internet para vender para você. Aí tem o PEI do autista, o PEI do aluno com síndrome de Down, o PEI do aluno com TDAH, e isso não existe. O PEI é um documento norteador. Imagina você agora que você vai navegar por um rio. Vamos lá, fecha o olho, imagina comigo. Você está entrando no rio, você pegou o seu barquinho, você sabe remar. Você pega seu barquinho e você começa a navegar pelo rio. Se você precisar trocar de barco, se você sabe remar, você rema qualquer barco. Você já ouviu isso? Se você sabe remar, você rema qualquer barco. Agora, se você não sabe remar, mudar de barco não vai adiantar? Isso é uma associação que eu quero fazer com você e o PEI. Porque, por exemplo, você entra no rio e você traçou uma meta final. Você quer chegar no final de 2023 com todos os seus alunos aprendendo conteúdo curricular, aprendendo conteúdo que está previsto, né, lá no BNCC, né, que o currículo da sua escola, o projeto político-pedagógico, você quer ter sucesso nisso tudo, né? Mas isso só será possível através do PEI. E o PEI, ele vai ser o seu GPS, o seu mapa para seguir nesse rio. Olha por que eu mandei você fechar o olho e pensar no rio. Ele vai ser seu GPS e vai te mostrar por quê. Se em algum momento, ao virar a curva, você sente que o caminho do rio está diferente,
Quando você tem um GPS, ou seja, você tem o PEI, o plano de ensino individualizado, ele vai te ajudar, porque ele vai trazer informações desse aluno e são informações importantes que vão permitir que você saiba, tenha previsibilidade sobre o que pode acontecer com esse aluno. Então, por isso que eu falei, né, que ele parece que é mágico, mas não é mágico, precisa ali dar um trabalhinho, sim, não vou mentir aqui pra você, fazer o PEI é um conto de fadas, não. Dá um trabalhinho sim no começo, mas quanto mais você fica íntima desse documento, maior será a sua chance de sucesso, porque ele traz para você previsibilidade. A gente fala tanto de previsibilidade no autismo, né? Fazer pistas visuais, organizar a rotina do autista. O PEI vai trazer previsibilidade para você, para sua sala de aula, para organizar o seu ambiente. Então, Renata, o que deve estar aí nesse documento mágico? Então, o que deve constar no PEI, o Plano de Ensino Individualizado? Deixa eu falar com vocês. Em alguns lugares do Brasil, o PEI também é chamado PDI. Essa nomenclatura, ela muda conforme os lugares, mas ainda assim é o mesmo documento. É o mesmo documento norteador da inclusão, tá? Então, gente, três informações são importantíssimas para constar no PEI. Dados do aluno, que você avaliou, como esse aluno chegou, tipos de apoio e metas de avaliação. Calma, não vou só falar isso não, quero falar um pouquinho mais sobre cada item desse, tudo bem? Fica aqui. Aliás, tá gostando do vídeo? Comenta aqui já, né? Deixa seu comentário, me curte aqui, segue o meu canal, se inscreve no canal e já compartilha com uma amiga para que ela saiba também dessa informação, um amigo seu que precisa saber dessa informação pra gente compartilhar e fazer a inclusão acontecer, né? Então, voltando aqui, o primeiro tópico importantíssimo do PEI, é claro, gente, o PEI ele tem todos os dados, todos os esmiuçados ali, todos detalhados, mas seguindo essas 3 orientações básicas, você vai ter um bom plano de ensino individualizado. Dados do aluno / avaliação. Você precisa saber como esse aluno chega na sua escola, o que ele sabe fazer. Existe uma palavra, né? Presumir, né? São 2 palavras, presumir competência. Você precisa presumir competência desse aluno entendendo quais são as suas áreas de força, quais são os pontos fortes do aluno, o que ele sabe mais. Vou dar um exemplo, eu sou uma aluna que não sou muito boa em matemática, mas eu sou ótima de pegar um texto, pegar a ideia central, fazer um resumo, traduzir, né? Traduzir que eu digo assim, explicar sobre aquele texto, eu sou ótima. Agora, entender cálculos matemáticos, caramba, eu sofro. Então, assim, meu jeito, meu ponto forte é transformar a informação, é trazer a informação. Então, quando você recebe esse aluno, você tem que ver os pontos fortes do aluno, porque, infelizmente, hoje a gente ainda tem um olhar capacitista para esse aluno, um olhar como se o aluno com deficiência não fosse capaz. E não é isso. O seu aluno é capaz e ele tem pontos fortes, ainda que ele esteja em atraso. Ainda que ele seja um aluno, por exemplo, que está no 3º ano, porque ele tem idade e tamanho para estar lá, mas ele não foi alfabetizado. Mesmo assim, esse aluno chega com pontos fortes. Então, nessa parte de dados do aluno e avaliação, você precisa partir dos pontos fortes dele. E a avaliação? O que na escola, essa avaliação vai dizer respeito ao que nesse ambiente escolar esse aluno já sabe fazer e precisa, você vai avaliar o que ele vai precisar para aprender. Então, por exemplo, se é na parte do português, ele já sabe ler? Ele já sabe interpretar? Isso é um bom sinal de que você pode, né, criar aí as atividades. Então, essa avaliação, ela está relacionada, porque, por que estou falando isso? Muita gente ainda acredita que quando fala avaliação, está relacionado àquilo que os terapeutas fazem no consultório. Os terapeutas vão colaborar, eles vão entregar para vocês relatórios, vão falando das funções executivas, desenvolvimento de linguagem, cognição, mas a avaliação escolar, do chão da escola, eu gosto de falar assim, o chão da escola é
exatamente o que você precisa para o seu aluno aprender. Então, outro exemplo, esse aluno precisa alfabetizar. E você avaliou que ele não sabe nem o nome das letras, ou seja, ele não tem princípio alfabético. Ele está no mesmo nível que outra pessoa que sabe as letras, outro aluno? Não. Então, nesse primeiro ponto de avaliação, você precisa fazer com que ele aprenda. E aí, eu já vou lá para a meta, eu vou pular para a meta aqui, daqui a pouco vem o tipo de apoio, né? Lá na meta, quando você coloca a meta, existe a meta de curto, médio e longo prazo. A longo prazo, você quer alfabetizar, porque você quer chegar no final desse ano com esse aluno alfabetizado. Porém, a curto prazo, o que você precisa é ensinar princípio alfabético. Aí, no tipos de apoio, como você vai ensinar princípio alfabético? Será que ele precisa de materiais concretos? Ele precisa de letrinhas de madeira, de EVA? Você precisa fazer cada letra que tem, né, com uma figura, as figuras que estejam de acordo com a motivação dele. Então, por exemplo, se o aluno gosta dos carros, você vai colocar lá um alfabeto de carros. Então, quando eu falo de dado de avaliação, dados do aluno, tipos de apoio e metas, eu acabei dando esse exemplo aqui da alfabetização. Você avaliou que ele precisa alfabetizar, mas ele não tem princípio alfabético, e o tipo de apoio que ele precisa, o material que você vai usar e o prazo. O prazo para longo prazo, lá no final do ano ele sai alfabetizado, essa é a sua meta, mas a primeira meta é ensinar princípio alfabético, aí depois consciência fonológica, aí depois. Então, veja que quando eu falo em metas, as metas, eu estou falando de metas específicas para cada caso. Porque se você coloca meta, alfabetização, pronto, é o primeiro fracasso. Por quê? Você vai passar o ano todo esperando cumprir uma meta? Não, você cumpre pequenas metas para ter o resultado final, que é lá no final do ano, a alfabetização propriamente dita. Então, o plano de ensino individualizado tem esses 3 tópicos. O primeiro tópico, a avaliação, né? Dados e a avaliação do aluno. Uma coisa importante em dados. Sempre converse com a família qual é o objetivo dessa família. O que essa mãe espera? E entenda o que ela pode oferecer. Muitas vezes a escola manda aquela chuva de dever de casa e essa mãe não tem condições de ensinar, porque ela mesma não tem ainda aquela capacidade. Então, alinha sempre as suas expectativas com a família, tá? Então, nesses dados também entra isso. Quando fala em tipos de apoio, como eu já dei o exemplo aqui para o princípio alfabético e dei o exemplo para o aluninho João, que precisa lá de uma carteira especial, né? Tudo vai entrar aqui. Porque nessa primeira semana, nos primeiros 15 dias de aula, você já conseguiu saber que tipo de apoio. Esse aluno precisa de apoio para lanchar, porque ele não sabe tirar a sua, apesar de já estar na alfabetização, tirar o seu lanche da bolsinha e organizar o seu lanchinho. Isso também é um tipo de apoio. Isso também é uma meta que a professora pode colocar. Esse aluno precisa de apoio no brincar, porque ele fica muito desorganizado, ele não consegue brincar com as crianças. Por vezes, essa desorganização faz até com que ele bata na criança e isso se torna um problema maior. Então, olha como essa avaliação vai te dizer sobre isso. Então, você entendeu o que é o PEI? O PEI vai trazer informações importantes para você sobre esse aluno, sobre o seu aluno que você vai estar fazendo a inclusão. Em metas e avaliação eu já vou puxar para o último tópico aqui desse vídeo, que é muita gente tem dúvida sobre como avaliar. Renata, o aluno pode fazer prova? Renata, eu posso fazer portfólio? É muito importante falar que em nenhuma lei está especificando que o aluno só será aprovado mediante nota 10 numa prova ou discursiva ou múltipla escolha. Em geral, a forma como o aluno vai ser avaliado, ela depende, está ali no plano da escola, o projeto político-pedagógico da escola. Aí você lembra que eu falei aqui no vídeo que depende também, às vezes, de uma adaptação curricular? É por isso que você... Será que João não tem ainda, né, a possibilidade de fazer uma prova escrita? Ele precisa fazer portfólio. Você faz portfólio de atividades, das atividades que o João, ou então você dá conceitos para a evolução do João.
Tudo isso é possível porque é preciso oferecer igual oportunidade para que esse aluno participe e tenha, né, o seu processo de aprendizagem com sucesso. Então, gente, a avaliação, ela não precisa ser somente a prova. Então, a gente fica muito equivocado e preso ainda de que tem que tirar nota 10. Aluno pode tirar nota 6, eu posso? Pode, gente, desde que você tenha isso lá previsto no PEI. Então, a avaliação, que tipo de avaliação esse aluno vai ter, você precisa colocar no PEI, o Plano de Ensino Individualizado. Então, eu já falei da adaptação escolar, já falei do PEI, e aí eu quero agora falar falei da avaliação, né? Até eu me embolei aqui, falei da avaliação. Olha que mesmo com roteiro, vocês sabem que eu gosto de falar, me perco, né? Agora eu queria falar da aprovação. Eu já falei pra você, todo tipo de avaliação, ele deve ser pensado individualmente. Então, é preciso saber que o João pode ou não fazer prova, assim como a Clara pode ou não fazer prova. Ah, deixa eu falar com vocês. Outra coisa que eu anotei aqui, que eu tô vendo aqui, ó. Nessa avaliação, pode ser que ele faça a mesma prova, mas que você tire ele da sala de aula. Pode ser que ele tenha direito a um ledor. Então, quando a gente fala de avaliação, você precisa ser bem específica. Por isso que o PEI é importante. E outra, às vezes você não precisa deixar mais fácil, e sim deixar possível. O que é isso, Renata? Você, ao invés de ter 3 questões relacionadas ao mesmo tema, tenha um ou 2. Ao invés de você ter 5 contas de dividir, tenha 1 ou 2. Você só não precisa saber que esse aluno sabe dividir. E é por isso que não tem um modelo específico de adaptação. Por quê? Vai ter aluno autista que vai conseguir aprender a dividir e vai ter aluno autista que não vai conseguir fazer a prova de dividir. Então, tudo isso depende. Eu mesma tenho um caso de um aluno que sabe fazer as continhas, mas ele só conta se a professora desenhar. Então, 3 carneirinhos mais 4 carneirinhos. Esse foi o primeiro passo. Ele aprendeu a quantidade. Agora, qual foi o outro passo? Que ele escreva o número, porque ele precisa ter a identificação gráfica do número. Então, vocês estão entendendo? Quando fala de avaliação, quando fala de adaptação, tudo deve ser individualizado. E a última pergunta que não quer calar, que inclusive depois da pandemia virou aí de praxe acontecer em muitas prefeituras do Brasil afora, muitas secretarias de educação, né? Que é quanto a reprovar ou aprovar o aluno. Pode reprovar o aluno de inclusão? Posso reprovar o aluno com TDAH? O aluno com autismo? Pode. Mas como qualquer reprovação ou aprovação, é preciso pensar que estratégias você está fazendo que vai oportunizar a aprendizagem desse aluno. Se você reprova ele fica nesse ano para aprender mais, ou não, eu vou aprovar usando o princípio de temporalidade que está na lei. Esse aluno tem direito de ser aprovado, porque não cabe mais ele estar naquela turma. Então, ele é aprovado e lá eu adapto aquele currículo para ele receber o que ele precisa. Então, quando a gente fala de aprovação ou reprovação, a gente está falando especificamente de entender cada caso. Acontece que algumas prefeituras, alguns estados regulamentaram a aprovação automática. Isso acaba prejudicando mesmo os alunos. Então, assim, isso vai ser também, além de ser individual, muito de política pública no seu micro, né? No seu microambiente, microecológicas. Então, assim, como é na sua cidade? Então, está mais relacionado à política pública de educação da sua cidade do que propriamente dito a capacidade do aluno de ser ou não aprovado. Tanto que tem muitas mães que às vezes até colocam na justiça para que o aluno seja retido, porque sabe que ele tem condições de aprender um pouquinho mais para ser somente posteriormente aprovado, né? Então, a questão de aprovar ou reprovar, gente, essa estratégia com qualquer aluno, é preciso pensar o que você vai fazer com essa ação. Se você vai adiantar, né, vai aprovar esse aluno, você está dando oportunidades e aí também dando suporte porque ele não conseguiu aprender direito ainda, ou você vai reter esse aluno e vai fazer as estratégias para que ele possa aprender melhor e no outro ano aprender muito mais e
mostrar todo o seu potencial. Então, gente, qual é a palavra-chave que a gente tem? Individualidade. Não é possível pensar a inclusão como um processo de colocar todo mundo dentro da mesma caixa. Sai da caixa. Assim você consegue melhores resultados. E lembre-se, dentro do PEI também tem uma coisa muito importante para a gente falar, que são as acomodações sensoriais. Muitos comportamentos, muitas vezes que o seu aluno não aprende, pode estar relacionado à falta de acomodação sensorial ideal para esse aluno. Você quer que eu fale sobre acomodações sensoriais na escola? Então você já sabe, se inscreve no canal, compartilha, ajuda a gente a crescer e muito mais informações sobre inclusão de verdade a gente vai ter para ajudar os professores. Tchau, tchau!